Boa noite, boa noite. Continuando aqui a terceira partida da série, né? Do torneio FIDE fechado de 2009. Essa foi minha primeira partida. Dessa vez eu tô de brancas, né? Escolhi a inglesa para jogar. Meu adversário ele é um cara também assim um dos 10 mais fortes aqui do estado, né? Apesar de que aqui não tem 100 jogadores, mas os 20 que tem estão sempre aí, estão sempre dando trabalho, né? Então, uh, foi mal. Para falar a verdade, para me preparar para esse torneio, o que eu fiz? Eu comecei a estudar o livro do Kasparov, aquele livro amarelinho, Checkmate, A Vida é um Jogo de Xadrez. Nesse livro não existe muitas posições assim, ele é um livro mais de história, um livro mais de filosofia do xadrez, assim, né? E também até a classificação dele é da área de administração. Então, esse livro me deu a força necessária para tomar minhas decisões durante o torneio e vencer um torneio assim bem isolado do resto do pessoal. Nessa partida aqui, o Tarcísio ele é bem criativo mesmo, né? Parecendo um Mikhail Tal. Nessa época eu não tinha aquela manha de jogar com o peão de E3 aqui, ó. Cavalo cai, depois na goela dele, né? Então, eu joguei esse lance. A minha única ideia aqui é ganhar tempo em cima do bispo, né? Poder fazer isso aqui, ó. A minha única ideia, certo? Também é um outro plano, não quer dizer que está errado, é um outro plano para essa mesma abertura, né? Então, desenvolvendo as peças, ele também aqui eu resolvi bloquear, porque senão ele vai avançar e eu que vou me lascar. Então ele, olha lá, manobrando. Não posso jogar com esse aqui, né? Porque depois ele não vai tomar, e se eu tomar vai ficar estranho essa coluna aberta aqui. É claro que aqui eu posso avançar também, né? Jogar aqui com aquela avalanche de peão do lado de cá, possível. Então, preferi direto o ataque frontal. E repara uma coisa, que aqui eu estou sempre ganhando espaço, né? Enquanto ele está desenvolvendo as peças aqui, da ala da dama e controlando da ala do rei, controlando o centro, né? Eu estou ganhando espaço. Olha os bispos dele, como é que estão bem aqui. Parece dois peão, né? Tá bom. Ele comeu. Eu devia ter tomado isso aqui com esse peão, certo? Por quê? Parece que fica uma posição estéreo, mas não fica uma posição estéreo. Por que não fica? Porque simplesmente vira aquela posição da Índia do rei, que eu tenho esse peão aqui para atacar, né? Tem essa coluna aqui para atacar, certo? Aqui eu posso jogar o cavalo K, né? Depois eu posso jogar a dama aqui para ligar as torres, posso duplicar, né? O que o preto vai tentar fazer? Vai tentar jogar esse peão aqui, depois eu tentar jogar esse peão aqui, quer dizer, mais ou menos o que a preta faz na Índia do rei, né? Atacar a ala do rei do branco. Então, esse peão, é claro que se eu tivesse que avaliar aqui, eu diria que é pequena vantagem para o branco, principalmente baseado na vantagem espacial, certo? Quais são os inconvenientes desse peão aqui, dessa retomada? O inconveniente é o seguinte: primeiro que a torre dele e o cavalo já estão apoiando aqui o avanço direto de E4, certo? E o segundo ponto é que, além disso, né, ele pode jogar imediatamente esse B5. Olha só, esse B5 deixa, pô, minha estrutura de peão ficou muito ruim aqui, cara, entendeu? Só por isso já merecia ter tomado com o de cá, entendeu? E
Só por causa disso já merecia ter tomado com de cá, né? E aí pagar o preço para ver o que aconteceria. Mas tomando com de cá foi ruim pelo seguinte: aqui eu não posso tomar. Eu não posso tomar. Se eu tomo, observa, ele joga esse, né? Ameaçou aqui, certo? Se eu jogar aqui, por exemplo, né? Ele mata aqui, ó, ganha qualidade, certo? E se eu coloco o cavalo aqui, né? Eu estou perdendo o peão, esse peão do centro. Então, eu não posso tomar o peão. Olha que interessante. Eu não tinha percebido isso, né? Estou jogando aqui de forma muito otimista, né? Isso não é bom. Então, ele jogou esse, meu único lance. Voltei o cavalo, comeu. Agora eu vou ter que suar para recuperar aquele peão. Minha única vantagem é que agora eu tenho um passado na ala da dama. O único ponto positivo de ter esse peão menos aí. Então, resolvi jogar aqui direto para corrigir aquele meu erro de deixar o centro isolado, né? Ele comeu, beleza, né? O bispo está jogando um pouquinhozinho a mais agora, né? Abri a coluna aqui e tal. Ele dá um cheque, eu tenho que tirar, né? Apoio o peão com a torre. É claro que eu não quero esse bispo morando aqui, então eu também vou, né? Vou avançar meus peões. Agora a torre não pode ir para C2 porque está caindo em A4. Eu sou obrigado a jogar a torre K, né? Ou seja, eu estou tendo que desorganizar. Olha lá, C3, viu? Ai ai, agora também não posso. Se eu jogo, olha que interessante isso, hein? Se eu jogo K, né, para evitar trocar, com a ideia de jogar dama D3 depois, né? O que acontece? Ele avança. Ele avança, tá ameaçando já coroar aqui, né? Não tem, eu sou obrigado a tomar. Nisso que eu tomo, esse aqui fica cravado. Muito ruim. Pra mim, né? Então eu tive que jogar esse daqui. E ele não deve ter nem gostado, né? Tirou uma peça que defende a casa, certo? Trocou peça com um peão a mais. Perfeito. Dama dele entra em jogo. Meu cavalo também, né? Ele volta a torre para poder jogar o F5. Aqui eu vislumbrei aqui um plano longo, que eu conseguiria recuperar esse peão, mas ia demorar um pouco, né? Mas eu ia conseguir recuperar. Aqui o que o preto vai tentar fazer é jogar esse F5 para ativar as outras peças que não estão ativas, né? Por isso que eu joguei o A4, ó, porque esse bispo aqui atrás, senão ele ia entrar em A4 e apoiar o peão, ia ficar complicado, né? Então eu tive que jogar esse A4. Tive que me defender, né? Porque a posição pedia isso. Então não podia fazer outra coisa. Não, ele ia ficar melhor ainda. E agora eu joguei esse daqui, ó. Eu sei que eu estou trocando dama, né? Mas pelo menos aqui eu não estou dando casa nenhuma pro bispo, né? Se tivesse jogado esse A5 aqui. E pelo menos também quando a dama dele toma, né? O meu cavalo já entra protegendo essa casa aqui de avanço do peão dele. Já é alguma coisa, certo? Então, ele volta com o cavalo para apoiar a casa. O que eu faço? Eu jogo esse B5. B5 por enquanto eu não estou tão preocupado com esse avanço dele, porque eu pretendo responder e deixar isso aqui quieto, por exemplo, né? Posso deixar isso aqui quieto quando ele avançar. Acho que não é legal comer, porque estaria dando essa casa para ele. É melhor esperar ele comer, né? Como também para esse F5 eu posso jogar o bispo H3 aqui, cravando o bispo dele, certo? Então, depois ele teria que jogar um G6 aqui, então esse daí tem que pensar. Não é chegar e jogar qualquer coisa também não, porque senão ele vai acabar ficando cravado por aqui. Então ele joga esse aqui, especulando que se uma hora ele tomar aqui, esse peão vai ficar no ar. E também impedindo eu de avançar aqui, né? Já que esse aqui está caindo. Voltei o rei, vou ter que voltar esse rei uma hora mesmo.
Olha lá, ele apoiou primeiro, para não ter aquele problema da cravada. Aí eu resolvi ganhar uns tempos. Por que ganhar um tempo? Porque no meu plano de ameacei o peão, é o único jeito de defender, certo? No meu plano de expansão, a torre volta para cá, que eu quero duplicar a torre aqui, então eu já ganhei um tempo aqui, certo? Ele vem com rei, G4, cavalo vem, torre lá, ó. Daqui a pouco eu vou comer o peão, F5, certo? Posição crítica também. Então comi, comeu de peão, ameacei comer o peão dele, ele jogou F4, ficando com o peão passado. Voltei pra cá, o peão é meu, não tem como evitar agora, não tem como ele fazer nada. Consegui ganhar um peão, né? Aqui se ele avança, eu posso simplesmente jogar esse bispo pra cá, né? E não tem nada aqui, que meu rei está protegendo, e rapidamente, daqui a pouquinho, esse peão dele vai cair também. Então isso não é interessante, esse peão. Você tem um peão ocupando a base, é aquilo que eu já falei, você só deve avançar ele quando você tiver suporte ou quando tiver questões táticas aí que você puder resolver, né, para coroar o peão. Então ele jogou lá, eu comi, comemos, trocamos as peças, ele deixou eu comer para o cavalo dele já ficar bem posicionado aqui. E aqui é aquela transição do meio jogo para o final. Aqui já seria um final, mas assim, tipicamente um final, né? Porque não só meio jogo, não quer dizer que meio jogo não é sempre com dama, não. Às vezes meio jogo é sem dama também, como no nosso caso que a gente estava jogando. Só que agora aqui a gente partiu realmente para um final, certo? O que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em jogar o meu cavalo aqui, que é para ameaçar essa debilidade dele, certo? Não sei para onde que esse rei dele está querendo ir. Então vem o cavalo para cá, protegendo essas duas casas ao mesmo tempo, ó. Porque se ele joga o cavalo B6, eu jogo aqui o A5, ele é forçado a voltar, eu venho com o bispo, e aí eu já estou quase já promovendo o peão, já que o rei dele está afastado, certo? Então o que ele jogou? Ele jogou ali, né? Repara que meu cavalo cobre essa casa, né? Ele talvez pode tentar especular vindo por aqui. Resolvi não deixar ele fazer isso, certo? Se bispo F3 também não tem problema, porque eu vou defender aqui com o meu bispo, certo? Depois vou expulsar o bispo dele, né? Ou então até eu posso jogar aqui uma hora, eu posso até jogar esse bispo pra cá, ameaçando o cavalo dele, né? E tentar passar ao lado de lá, enfim. Não é bom pra ele, né? Porque eu posso jogar, se ele vem aqui agora, eu posso jogar bispo H3, ele tira o cavalo, por exemplo, não sei, para S7, né? Aí eu posso talvez... porque ele vai ficar ameaçando F5 e D5 ao mesmo tempo, é verdade. Mas eu posso jogar esse, ele vai com o cavalo, depois eu volto o bispo para G2, não tem problema. Os meus peões são brancos mesmo, né? Se eu eliminar esse bispo, eu acho que é bom pra mim. Consigo com o cavalo, meu cavalo pula bastante aqui, consigo dar conta dele depois, né? Então acho que não é bom pra ele trocar o bispo não. Então o que ele fez foi voltar o rei e eu avancei. Ele vem com o rei, sabiamente, porque o rei tem que proteger esse avanço mesmo aqui. O rei é bom que esse rei fique aqui de preferência, porque aí ele controla B6 e protege a casa ao mesmo tempo, né? Enquanto isso eu jogo com o rei também, né? Difícil invadir por aqui, o bispo dele está controlando as casas todas, né? Difícil propor troca de bispo também. Então, óbvio que se eu proponho a troca ele não vai trocar. Eu também não tenho certeza se essa troca é tão benéfica assim pra mim, tem que tomar cuidado. Então resolvi proteger, né? Ameacei aqui de novo, né? Avançar. Ele volta. Bispo lá, ó. Aqui eu tô meio que ganhando tempo porque tem acréscimo, né? Então eu tô meio que especulando aqui também. Tentando tudo, ver se ele cai nas armadilhas. Óbvio que a gente tem que tentar, né? Aqui eu tava ameaçando, se ele joga outra coisa, por exemplo, peão aqui, eu tava ameaçando dar esse cheque, tomar aqui, depois eu tomar o bispo dele, certo? Fazer um peão passado aqui.
Então ele jogou certo, ele voltou, protegeu a casa e voltei com o meu bispo. E aqui eu estou visualizando outro plano. Qual que é o plano? Eu estou querendo vir com esse bispo para cá e propor troca de bispo aqui, porque se ele troca eu dou essa casa para o meu cavalo, né? E se ele não troca eu uso aquela tática de avançar isso aqui alguma hora ou outra, dar o golpe nele e comer o bispo, certo? Então ó, tô lá. Ele não está fazendo nada, ele está indo e voltando com o cavalo. Tá vendo? Joguei mais uma, porque eu quero que o cavalo dele agora esteja aqui. Então como eu sei que ele não ia mover outra peça, e nem pode, né? Então calculei para poder, quando eu jogasse esse B6 aqui, o cavalo dele está em E7, óbvio, né? Não, ele toma de cavalo o peão, eu estou perdido. Aí o que acontece? Aqui aconteceu uma falácia assim, né? Dei mole, né? Por quê? Porque quando ele toma aqui, olha que interessante, parece que dá no mesmo tomar primeiro o peão ou o bispo, né? Mas a verdade é que não dá. Por quê? Porque se eu tomo de peão primeiro, certo? Eu estou dando cheque. Se ele toma, aí sim eu estou tomando aqui, agora eu estou ganho. Porque eu tenho esse cavalo, vai lá, vai manobrar, vai comer as peças dele e tudo. Agora, se eu como aqui primeiro, que foi o que eu fiz, eu achei que ele ia tomar aqui direto, mas ele não precisa tomar. Ele pode, olha só, jogar esse. Foi o que ele fez, né? E aí o rei dele está entrando aqui, ó, ele tem esse peão aqui que ajuda ele. É claro que se aqui tivesse um peão meu aqui em F2, por exemplo, ele estaria perdido, né? Porque eu viria com o rei para cá, ele ia comer esses peões dele e não ia conseguir entrar. Mas como ele tem esse aqui, alguma peça minha vai ter que ficar vigiando, né? Então foi nessa hora que eu dei uma distraída, certo? Porque se eu como aqui de peão e ele vem para trás, eu simplesmente agora já posso jogar isso aqui, ó, e já estou ganhando a peça novamente, né? Uma vez que ele vai ter que jogar aqui para proteger o peão, certo? É que eu como aqui e agora ele só tem uma que é tomar aqui. De novo estou com a peça a mais, estou ganho. Entretanto, eu tomei o bispo primeiro, erroneamente, né? Achei que dava tudo no mesmo, e ele exclama. Tome a 5. E mais uma vez, né, essa partida mudou de direção assim várias vezes, né, uma montanha russa, e de novo está acontecendo aqui. Ele está ameaçando coroar, e aqui eu tenho alguns planos para fazer. Bom, primeiro meu bispo está ameaçado, eu preciso tirar o bispo daqui. Eu pensei em colocar o bispo aqui, mas não é legal porque ele vai simplesmente entrar aqui e eu não tenho muito contra-jogo, né? Ele vai com o rei para cá, depois ele protege o peão por aqui com o cavalo, depois está entrando aqui e daqui a pouco eu estou perdendo até a peça. Então eu resolvi manter o bispo por aqui, né? Com a ideia de botar o cavalo aqui e bloquear essas casas de entrada do rei dele, certo? Ele volta lá, e aqui talvez, não sei, aqui talvez fosse melhor ter jogado o cavalo cheque, aí quando ele tirasse o rei, né, vamos supor cavalo cheque, quando ele tira o rei, eu posso especular com esse camarada aqui, com esse cavalo dele, certo? O que ele vai fazer? Ele deve avançar isso aqui, né? E aí eu tenho a opção, se eu como, ele come meu cavalo, certo? Eu não vou poder fazer muita coisa aqui, porque eu não posso nem pensar nunca em sacrificar o bispo, porque esse peão dele está passado, né? E simplesmente eu vou ter que talvez jogar isso aqui, né? Ou seja, ele está entrando ainda mais na posição, olha, né? Tudo bem que aqui tem esse, mas tudo bem que está caindo lá, o cavalo dele está caindo, tem que lembrar disso, mas aqui ele pode talvez voltar, tem que lembrar, né? Ele volta, ele não tem problema, tudo bem que aqui cai aqui, né? Pois é, eu podia ter jogado isso, olha, né? Esse lance aqui era forte o suficiente,
esse cheque aqui. Colocava todo o jogo dele em xeque. É claro que aqui também, para esse aqui, né, ele pode responder assim, né, o que me obriga a sair daqui dessa diagonal, né. Entretanto, o cavalo dele agora não pode mais ficar por ali, porque senão ele vai perder o peão. Mas ele pode jogar isso aqui, ó. E agora sim, talvez ele pode tentar especular aqui, né? Enfim, esse lance era realmente mais forte. O cavalo K no lugar do que eu joguei. Eu joguei esse, né? Eu acho que eu tô com aquela ilusão assim de que tô com a peça a mais, mas peça a mais não quer dizer nada, né? Ele simplesmente ameaçou trocar. Ele falou: não, beleza, vamos trocar então. Não tem outra coisa pra fazer, eu troquei. Talvez aqui até tivesse, talvez avançando aqui seria legal. Voltava o cavalo, né? Ameaçando aquele cheque de novo, né? Enfim, comi. E agora eu me dei conta que o bispo sozinho não vai conseguir segurar tudo junto com o rei. Então eu já estou movendo o rei para pegar aquele peão, certo? Antes eu tenho que bloquear o dele. Agora ele vem com o rei para comer os do lado de cá. Eu sou forçado a ir o mais rápido possível para comer os dele do lado de lá. Enquanto isso ele escraviza o meu bispo, olha lá, né? Eu venho com o rei, ele come, certo? Eu como. Aqui as pessoas sugeriram, em vez de tomar aqui, ele tomou aqui meio que no desespero, não sei, porque a partida alternou muito de lado, né? Ele poderia ter jogado simplesmente esse daqui, ó. Rei K. Ele ia me complicar bastante, porque se eu venho aqui, ele joga esse, né? Depois esse, olha só. E aí o que vai acontecer? Pra cá não, né? Pra não tomar cheque na hora que coroa. Então, ó. Aqui o que acontece é isso, ó. Eu vou coroar um lance na frente dele. Qual o problema de eu coroar um lance na frente dele? O problema é simplesmente o seguinte. Ele vai usar aquele método da escadinha para vir dando cheque aqui, se aproximando do peão, né? Ameaça comer o peão agora, o rei volta. Cheque aqui é forçado a proteger, né? Esse é um método interessante quando você tem final de rei e dama contra peão e rei, peão na sétima, né? Que aí você vai dando esse cheque e você sempre ganha um tempo com o rei para poder ir se aproximando. Então foi o que eu estou fazendo aqui. Eu joguei aqui, ele jogou lá, eu ganhei o tempo, né? Como é que eu posso aproveitar esse tempo? Bom, eu não estou com pressa, né? Eu posso simplesmente trazer esse camarada para cá, não estou com pressa. Aqui, ó. Eu sempre vou usar o método da escadinha, olha só, né? Cheque, ganhei outro tempo. Olha lá. É bom aprender também para fazer, porque tem hora que isso é extremamente necessário. Cheque, vamos supor que vem pra cá, ameaça o peão de novo, né? Não tem segredo aqui, é sair descendo. Cheque. Agora joga aqui de novo. Olha lá, né? O bispo dele restringido pra caramba. Não preciso nem vir com o rei aqui, né? Joga cá, olha lá de novo. Cheque. Mais cheque. Cheque. Agora sim. Aqui nessa posição eu posso simplesmente jogar isso aqui, ó, né? Jogo isso aqui por quê? Porque se ele joga aqui, certo? Eu posso inclusive agora tomar aqui com cheque e simplesmente jogar esse, né? Porque mesmo que ele jogue aqui para dar o tático, olha lá que legal, vai dar o tático, né? Não tem problema. Não tem problema não, porque eu tô pertinho aqui do peão dele, ó. Então ele não vai conseguir
me prender aqui no canto, eu consigo sair antes. Eu coroo e dou mate nele, tá vendo? Beleza, mas é claro que é melhor jogar o rei para E3, né? Em vez de jogar o rei para, né, para E2, mas enfim. Só que aqui ele não jogou isso. Ele podia ter ganho a partida. A partida se alternando de mãos outra vez. Ele simplesmente comeu em E4, eu comi, ele comeu em D5. Dei cheque, avança. Agora olha só. Essa é outra posição chave. Porque aqui, né, intuitivamente a gente sempre tem a mania de avançar o peão. Mas a questão aqui que faz a diferença toda é o tempo. Se ele joga para cá o rei, ele consegue atingir aquela mesma posição novamente. Porque se eu tiro o bispo, né, ele simplesmente consegue avançar agora. Aí eu não consigo pegá-lo. Certo? Vem pra cá, né? E aí talvez eu venha pra... Bom, enfim. Pera aí, tem que calcular direito. Jogou lá, né? Talvez aqui, ó, né, eu consigo jogar aqui, certo? E eu faço ele lá pra cima. Mas aqui deve empatar também. Então acho que aqui não faz diferença não. Aqui já tá empatado já. Porque eu achei que agora, olha só, ele perdeu um tempo, porque quando ele vem aqui, eu venho com o rei, quer dizer, defendo a casa e ainda por cima protejo o bispo, né? Eu achei que ele podia ganhar um tempo jogando aqui antes, mas realmente ele não ganha, não tem nenhum ganho nisso. Ele vai lá para comer o outro peão. Né, ameaço dele. Ele come, eu jogo esse. Né, que agora eu estou bloqueando todos os peões dele. Comi, ele joga lá e tablas. Né? Então essa foi uma partida muito bonita, foi minha melhor partida nesse torneio.